Olha só, a polícia do Senado decidiu apurar um suposto atentado de Deolane Bezerra contra Flávio Bolsonaro, tá? Teve uma live no TikTok de um cara chamado MC Misa Oficial, esse sujeito aqui, em que ele teria dito que a Deolane teria um plano para matar o Flávio Bolsonaro e que ela matou o MC Kevin. O MC Kevin, para quem não lembra, é um MC que efetivamente morreu e que ela era namorado da Deolane e coisa e tal, e caiu do prédio, né? E tem uma história muito estranha, né? Até aqui não ficou nada provado, ninguém sabe se realmente ele morreu. Dizem que foi um acidente, né? Ela não foi culpada pela morte do MC Kevin, né? Mas ele está dizendo aqui que a Deolane tinha um plano para matar o Flávio Bolsonaro, e esse plano estaria acontecendo, né? Não foi descartado totalmente, né? Vamos entender esse caso aqui. Supostas ameaças foram expostas por funkeiro MC Misa durante live no TikTok. Eu falo para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que o Flávio Bolsonaro corre risco, tá? A gente sabe disso. A gente já falou outro dia que a Deolane estava envolvida com a morte do delegado Rui Ferraz, que foi morto pelo PCC em Praia Grande, e também com o plano de sequestrar e matar o Sérgio Moro, né? O PCC tinha um plano para matar o Sérgio Moro, vocês lembram disso? E parece que a Deolane estava envolvido nessa história também. E agora, envolvido com um plano para matar o Flávio Bolsonaro. Caramba, meu amigo, será que é isso tudo mesmo? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que acabei esbarrando com ela aqui no Twitter, mas é uma coisa meio urgente, então resolvi falar para vocês aqui. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, é só um vídeo do cara aqui no TikTok falando sobre isso, tá? Ele não está dando muitas evidências, mas pelo menos a polícia do Senado levou a coisa a sério, tá? Pediu apuração desse suposto plano de atentado que Deolane faria parte. De novo, não é que a Deolane fosse matar o Flávio Bolsonaro, a Deolane está envolvida com o PCC e o PCC teria um plano para matar o Flávio Bolsonaro. A Deolane é a pessoa encarregada de obter informações para o PCC em todos esses casos, como a gente falou aqui, né? O caso da morte do delegado Rui Ferraz, que foi morto lá em Praia Grande, o caso do sequestro do Sérgio Moro. A Deolane era a pessoa encarregada de levantar as informações para o PCC fazer essas coisas, porque justamente ela é uma pessoa muito famosa e uma pessoa que até então estava acima de qualquer suspeita, então ela conseguia obter informações sobre onde essas pessoas estariam, o que elas estariam fazendo. Ela se passava por uma jornalista ou por alguém que queria só saber onde é que a pessoa estava para fazer alguma reportagem e coisa e tal, e daí conseguia essas informações para o PCC, e aparentemente esse é o plano para o Flávio Bolsonaro também. Vamos ouvir o cara falando aqui, e depois eu vou tocar para vocês, vou mostrar para vocês aqui o desdobramento disso, né? O pedido do Senado para a investigação em cima disso daqui, tá? Veja, isso pode ser só uma bravata do cara? Pode ser só uma bravata do cara, tá? Ninguém tem certeza se isso aqui é verdadeiro, né? Vamos ouvir aqui pra gente chegar à conclusão do que houve aqui, olha só. Ô Deolane, você leva a sorte que eu tô em cima da situação do MC Kevin, que eu vou te deixar na cadeia por conta da situação do MC Kevin. Se não fosse a situação do MC Kevin, eu ia soltar pra todo mundo o planejamento que você teve com os caras aí, com o Marcelinho, pra tirar a vida do Flávio Bolsonaro. Até isso daí vocês planejavam em WhatsApp com nós no grupo, com todo mundo olhando. Entendeu? Todo mundo olhando os seus planejamentos. Mas eu tô em cima da situação que aconteceu com o Kevin. Que você falou pro VK empurrar o Kevin lá de cima. Você acha que você não vai pagar por tudo isso não, Deolane? Você acha que vai ficar assim mesmo? Você acha que eu tô brincando que eu não vou te colocar na cadeia pela morte do Kevin? Você já tá por outras situações, agora vai ser pela morte do Kevin. Vamos falar do Flávio Bolsonaro? Vamos falar de quando você estava articulando para tentar tirar a vida do Flávio Bolsonaro também, porque ele iria ser um ótimo presidente, teria que tentar tirar a vida dele? Vamos falar a verdade? Começar a soltar todos os vídeos, todas as provas que eu tenho contra você, Deolane. Veja, isso aqui pode ser uma bravata do cara? Pode ser uma bravata. Ele claramente não gosta da Deolane, tá lembrando da morte do MC Kevin. O MC Kevin, para quem não lembra, era namorado da Deolane Bezerra. Ele foi morto em 2020, 2021, alguma coisa assim. Ele estava num hotel com uma garota, e aí a namorada dele, que era a Deolane, chegou do lado de fora e bateu na porta dele, e daí ele teria tentado atravessar de um apartamento para outro, né, pela varanda, para fugir, para não ser encontrado com a moça no prédio, né, com a amante no mesmo quarto, e nessa tentativa dele de passar de um apartamento para outro, ele teria caído e morrido, né? Assim, seria um acidente isso daí, né? E aqui, ó, morte de MC Kevin foi um acidente, afirma laudo da polícia, da perícia policial. Então, em princípio, foi um acidente a morte do Kevin, mas o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, ela teria empurrado ele, né? Ninguém viu acontecer a coisa.
né? A suspeita é que ele tentou passar de um apartamento para o outro, ele estaria com a namorada, né, traindo a Deolane com uma outra garota dentro do quarto, e daí, quando ela bateu na porta, ele tentou passar para outro apartamento e caiu. Ele está dizendo que teve empurrão aqui. Eu não sei, né? Ou seja, o cara pode estar simplesmente dizendo que não gosta da Deolane e dizendo que vai entregar ela, coisa e tal, né? A gente sabe que a delegada está citando o possível elo da Deolane com a morte de Rui Ferraz. Rui Ferraz, para quem não lembra, era um delegado que foi delegado-chefe da Polícia Civil de São Paulo e que foi um dos encarregados que prendeu o Marcola e vários chefes do PCC. Depois disso ele se aposentou e em determinado momento ele se tornou secretário de Segurança Pública de Praia Grande, que é um município lá de São Paulo. Então ele já estava aposentado trabalhando como secretário de Segurança Pública, né? E daí ele foi metralhado por grupos, por pessoas do PCC. Foi claramente uma execução, né? E a grande questão aí é como é que acharam o cara, né? Sabiam onde é que ele está exatamente, né? Ele estava no carro ali, em tal lugar, tal hora, coisa e tal, e foram lá e metralharam o cara, né? E, bom, e além disso, que a delegada lembra aqui, é que teve também o caso do, aqui ó, Deolane Bezerra pode ter ligação com ameaças feitas por integrantes do PCC contra o senador Sérgio Moro e com a morte do delegado Rui Ferraz, né? Então eles estão investigando que ela poderia ter essa ligação. A gente não sabe ainda, isso é tudo parte de investigação da polícia, né? Não há indicação ainda do que até onde ela está envolvida nessa história. Lembra que ela foi presa inicialmente suspeita meramente de lavar dinheiro para o PCC, de ser o braço financeiro do PCC, ou seja, ela não se ligaria diretamente com esses crimes, né? Eu fiz até um vídeo, ela é advogada, né? Ou seja, eu fiz um vídeo explicando que, olha só, a pessoa ser advogada de alguém, de algum criminoso, não é por si só ser criminoso também, tá? O advogado pode estar ali fazendo apenas o dever profissional dele, sem se envolver com os criminosos. Mas, eventualmente, não é incomum que advogados de grandes grupos criminosos, que rola muito dinheiro, acabem se unindo a essas facções criminosas, porque, né, rola muito dinheiro, né? O pessoal fica de olho grande ali, então... Aparentemente, ela começou com esse negócio de lavagem de dinheiro para o grupo, mas pelo que está suspeitando a delegada é que ela pode ter outros envolvimentos, como levantamento de informações e coisa e tal. Bom, mais uma vez, isso pode ser meramente uma bravata? Pode ser uma bravata, pode ser que o cara tá só falando merda aí, o que mais tem é a gente falando merda na internet, né? Mas é sério o suficiente para a polícia do Senado pedir apuração de possível plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro, que a Polícia Legislativa do Senado registrou um boletim de ocorrência para apurar a suspeita de que a influencer Deolane Bezerra estaria planejando um atentado contra o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro. De acordo com um documento ao qual a Veja teve acesso, as ameaças foram expostas pelo funkeiro MC Misa durante uma entrevista ao canal Frank Clips no TikTok e no YouTube, né? No vídeo anexado ao pedido de apuração, Misa afirma que Deolane, junto com outros indivíduos, estaria planejando o assassinato de Flávio. Inclusive o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com o Marcelinho e com a Deolane. Deolane articulou um atentado agora para o filho do Bolsonaro. Então são situações que a gente do mundo do funk sabe tudo. A gente sabe o que está acontecendo, diz o funkeiro, né? O entrevistador, o Frank, pergunta mais detalhes sobre a afirmação e na sequência diz querer deixar claro que a responsabilidade da denúncia era do entrevistado, que aquela não era a opinião do canal. MC Misa responde que o atentado estaria sendo planejado porque caso Flávio vença a disputa presidencial, haverá um afeto danado, tanto para a esquerda quanto para as pessoas que ela carrega junto com ela. Ou seja, que se o Flávio ganhar a eleição vai ficar complicado para o PCC, né? A gente sabe disso, né? Realmente, essa é a ideia da coisa, né? O Flávio ganhando a eleição fica complicado para o Comando Vermelho e para o PCC, né? Mas a situação parece ser complicada realmente, tá? O cara tá falando que tem informações aqui, disse que tem um plano, que o plano existe, ela já tem suspeita de que ela fez outros planos desse tipo, segundo a delegada que está investigando esse negócio. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.